Ok, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar de uma palavrinha muito importante na nossa vida, que é a sensação, a estesis. Não sai daí. Aqui está a palavrinha para vocês poderem ver. A estesis, sensação. Esta palavra tem dois sentidos: faculdade de sentir, sensibilidade, e o ato de sentir, sensação. Além disso, contém não somente o que chamamos de sensação, conhecimento sensorial de uma qualidade, mas também o que chamamos percepção, conhecimento sensorial de um objeto. Aristóteles distingue nitidamente os dois sentidos. Diz ele que o termo pode significar sentir em potência, ter a faculdade, ou sentir em ato. No ato, constata-se uma ação do semelhante sobre o semelhante. O olho vê o visível, o ouvido ouve o audível. Esse objeto que recebe a ação é o sentido. É dessa palavra que vem o francês esthétique, estética. E aqui eu vou dizer, nos sistemas de conhecimento clássicos, com Platão, Aristóteles, a sensação ocupa o nível mais baixo. Na República e no Teeteto, Platão opõe a sensação, conhecimento do corpo, à ciência, conhecimento da alma. E no início da metafísica, Aristóteles constata que a sensação é comum ao homem e ao animal, enquanto o raciocínio e a técnica pertencem apenas ao homem. Por outro lado, para Epicuro, todos os nossos conhecimentos provêm das sensações, e o conhecimento sensorial permanece como critério de verdade em sua ordem, pois a razão não pode refutá-lo. Eu trouxe esse termo por exatamente para trabalhar essa oposição que há entre o mental e o corporal, né? São duas coisas que a tradição coloca aí como distintas. E para a gente poder pensar, então, o corporal como parte da alma, né, eu quis trazer essa palavrinha, sensação, que é uma, lá nos 4 campos da filosofia, lá no comecinho do nosso canal, que eu falei, antes de começar a falar da ética propriamente dita, né, antes de trazer o livro Ética, eu fiz o primeiro vídeo sobre os 4 campos da filosofia, e a estética é um campo filosófico nesse sentido, né, nessa minha organização dos temas filosóficos. Então, falar da sensação é poder falar de elementos que nos afetam, né? O Spinoza vai dizer afecção. A afecção é o afeto no corpo. Então, e assim como o afeto é a ideia da coisa na mente, né? Então, afeto e afecção tem um paralelismo aí na filosofia do Spinoza. A gente pode dizer também, por exemplo, lembrando aqui acho que da primeira ou segunda meditação do Descartes, você consegue ter a percepção, você consegue dizer que a cera dura da vela é a mesma cera líquida depois que ela derrete, apenas por um ato do espírito, porque na sensação, né, na percepção, são duas coisas totalmente diferentes. E a gente vem trazer o Epicuro quando ele diz que a sensação é um critério de verdade porque ela não vai mudar, é nesse sentido. O quente sempre será quente, o frio sempre será frio, quer dizer, a sensação, e como foi dito também que para os clássicos lá, Platão e Aristóteles, a sensação é o menor nível de conhecimento. Isso quer dizer que, sim, o nosso conhecimento começa pela sensação. Você pode querer ignorar o primeiro degrau da escada, mas ele continua ali. Então, o primeiro degrau faz parte dessa escada. A sua construção do conhecimento começa com a sensação. Isso a gente pode dizer que é ponto pacífico. Você não pode recusar a sensação, você pode depois vir a formular e a trabalhá-la para perceber os limites dessa percepção. É o que o Spinoza vai dizer na teoria do conhecimento dele, que a gente deve estar vendo aí em breve, com os 3 gêneros de conhecimento, mas eu já vou adiantando aqui, porque o primeiro gênero de conhecimento é exatamente o gênero de conhecimento vinculado à afetação do corpo. Quando o corpo se afeta com aquilo, quando o corpo recebe a imagem desse objeto externo, e essa imagem, tanto que ele chama de imaginação, o primeiro gênero de conhecimento. E o primeiro gênero de conhecimento, ele não é
errado em si. Ele dá o exemplo do Sol, né? Que o Sol tem o tamanho de uma moeda, de acordo com os antigos, a gente poderia dizer que é do tamanho do dedão do nosso pé, né? E essa percepção, ela permanece mesmo depois que você descobre que o Sol é 50 vezes maior que a Terra, que ele está não sei quanto, está a muitos quilômetros de distância, né? Que eu não tenho esses dados agora, mas a gente sabe que ele está muito, muito distante. Mas o nosso corpo se afeta de uma maneira em que parece que ele está perto, parece que ele é pequeno, e essa percepção permanece, mesmo diante de um conhecimento adequado da natureza do objeto que a gente está conhecendo. Então, o erro está na gente julgar as aparências como se fossem uma real natureza do objeto. A gente tem essa aparência, a gente recebe essa aparência do mundo externo e é através dessa aparência que a gente começa a trabalhar. E mesmo sendo para refutar essa noção de que o Sol é pequeno e próximo, que a percepção vai ser o critério de verdade, porque vai ser para negar essa percepção. Mas quando se trata do frio do nosso corpo, da fome do nosso corpo, a sensação continua sendo o critério de verdade como a afirmação. Então, essa dicotomia de corpo e mente só funciona se a gente não der o devido valor à sensação, à estética. Porque a estética, em último caso, ela também pode estar associada a valores metafísicos, como o bem, entendeu? Como o sumo bem é aquilo que vai nos dar um prazer na vida, né? Aquilo que vai nos dar tranquilidade. A ataraxia está muito vinculada a essa noção a esse estudo da sensação, porque a sensação muitas vezes a gente pode dizer que é do nosso campo passivo, no nosso campo daquilo que nós não controlamos, mas é só olhar um pouco mais a fundo, observar com um pouco mais de seriedade a sensação, a gente vai ver o quanto que a nossa capacidade de se sensibilizar, de ser tocado, depende da nossa atividade, da nossa busca pela realidade que envolve aquele objeto que está nos afetando. Se a gente não tem o costume de ir a museus, a gente pode estar diante de uma obra-prima que a gente não vai dar o devido valor porque a gente não tem os caminhos para receber aquela obra. Entendeu? Aquele sentido, aqueles significados. Então a sensação está intimamente atrelada com o nosso espírito, com a nossa capacidade mais abstrata, porque é através da sensação que a gente vai perceber a realidade daquilo que nos habita, dessas ideias que estão, de maneira como a tradição gostaria de dizer, abstratas na nossa mente. Elas são abstratas no momento em que não conseguimos tocá-las, mas elas são muito concretas na medida em que elas nos tocam. Então as ideias, elas têm um campo de concretude que perpassa pela sensação, porque é trabalho da filosofia fazer com que a gente seja capaz de sentir o pensar. E não somente pensar ou sentir, porque no basicão assim a gente poderia dizer que a estética é essa faculdade de pensar o sentir. Mas aprofundando a ideia e chamando, provocando mesmo vocês a pensarem, qual é o nosso poder de sentir o pensar. Por que nós estamos aqui pensando coisas que muitas vezes fogem à nossa experiência cotidiana e fogem à nossa capacidade de sentir imediata? Porque a gente está buscando exatamente essa realidade maior, essa realidade, poderíamos dizer, suprema, sabe? Essa realidade absoluta que nos envolve e que nós somos parte. Então, através das partes, da conexão das partes, que vamos alcançando esse todo. Porque não existe parte sem todo e não existe o todo sem partes. E nós somos parte. E é através dessa participação que a gente consegue sentir, que a gente consegue se afetar. Sacou? Então é um chamado mesmo para a nossa sensibilização, para a nossa capacidade de sentir, que eu fiz esse vídeo hoje, pensando na estética e como que nós estamos inseridos nesse mundo de prazer e de amor, ódio,
de dor, né, de alegria, de tristeza e de desejo, todas formas de sentir que nos envolvem e que nós expressamos, né? Eu não gosto do termo da distinção de Aristóteles de impotência em ato, porque para mim potência é o ápice do ato. Sacou? A potência é o que é potente, é o que está em ato e está se fazendo existir. Então vamos sentir, vamos nos sensibilizar e vamos estar sempre em ato, ok? Beijão a todas, todos, todes, quem quer que esteja aí. Não deixe de compartilhar, de comentar. A gente está precisando aí realmente dar um gás nesse canal, viu? Vamos lá, dá uma força. É de graça para vocês e para mim faz muita diferença. Tá ok? Brigadão, até a próxima.